Rodrigo, tá me ouvindo? Agora sim, finalmente. Estamos ao vivo. Todo mundo ouvindo? Doutor Rodrigo Fonseca, Ben Stiller da Polícia Civil. Eu? Logo de você, Gustavo? Grande galã, mais um galã para encerrar nossas fileiras aqui da Polícia Civil. Aliás, eu queria fazer logo desde já um adendo, né, que eu estive presente com muita honra na posse dos novos delegados e a determinado momento eu não sabia se eu estava na posse de delegados de polícia ou um verdadeiro desfile de beleza. Sejamos sinceros, os novos colegas e as nossas novas colegas, homens e mulheres lindos, né? Sim. Civil certamente está muito bem servida de delegados competentes e belíssimos, né? Tanto no público feminino como masculino. Com certeza. Mulheres muito bonitas aí no nosso concurso. Grandes amigos, todo mundo bem bonito também. Acho que para complementar o quadro de bonitões da Polícia Fantástico. Civil, né? Bom, Gustavo, queria te agradecer aí meu irmão, pelo convite da live. É uma honra participar com você, presidente da Associação dos Delegados de Polícia aqui de São Paulo. Gostaria de agradecer em nome aí de todos os novos delegados ao apoio que você sempre nos deu antes da nomeação ao cargo, quando a gente ainda brigava para ser nomeado após o final do nosso concurso, e continua nos dando todo o apoio perante a Academia de Polícia, perante aos nossos pedidos, e também em nome dos remanescentes aí, que eu sei que vocês estão exercendo um trabalho bem legal, ajudando o pessoal. A gente sabe que o déficit na Polícia Civil ainda é muito grande. Temos ainda 92 delegados de polícia esperando a nossa nomeação, assim como os investigadores que estão no aguardo da nomeação. Então, eu te agradeço muito em nome de nós que estamos na Cadepol, por tudo que você tem feito por nós e também por todos os remanescentes que você está representando aí perante o governo, perante os deputados, perante todo mundo. Muito obrigado, Gustavo. Meu irmão, eu que agradeço. Antes de mais nada, boa noite, meu amigo Dr. Rodrigo, boa noite a todos novamente. Obrigado pelo prestígio da audiência. Queria dizer que é uma alegria, na verdade, a gente bater esse papo aqui, porque eu realmente valorizo demais a nova geração de delegados. Eu já não me coloco mais tanto nessa nova geração, estou aí já no meio do caminho, entrando no meio do caminho, sou delegado há 11 anos, mas eu, olhando vocês, eu me vejo em vocês, né? Eu vejo o mesmo entusiasmo, a mesma vontade, o mesmo amor pela carreira que eu tinha, eu vejo isso renovado em vocês, e para nós que estamos aqui já na instituição e na carreira, é uma grande injeção de ânimo e de esperança se deparar com a qualidade de vocês, dos novos delegados, dos novos policiais civis em geral, estão adentrando, a qualidade, a competência e a vontade de exercer a missão policial civil. Isso, sem dúvida alguma, é motivo de muita alegria e muita esperança para todos nós que aqui estamos, e que nós, sem dúvida nenhuma, fortaleceremos cada vez mais a nossa carreira e a nossa instituição. Então, agradeço o convite, e eu acho que é um momento muito oportuno para falar não só aos colegas, mas também àqueles que desejam se tornar colegas, né? Aquelas pessoas que desejam ingressar na carreira de delegado, nas carreiras policiais civis, ou nos concursos em geral, que a gente vai abordar aqui diversos aspectos dos concursos. E então acho que, acima de tudo, você está prestando aqui um serviço que é de utilidade e de interesse geral. Então, sem mais delongas, você é a grande estrela aqui da nossa live. Eu queria que você se apresentasse melhor, falasse um pouco da sua vida, da sua formação acadêmica, e principalmente como você se atraiu pela carreira de delegado. Se isso já era um desejo seu, surgiu com o tempo. Por favor, com a palavra, doutor Rodrigo Fonseca. Eu me formei... O pessoal está me ouvindo bem? A Pamela falou para eu colocar um fone. Será que o pessoal está ouvindo bem? Bom, vamos lá.
Eu me formei em 2011, em janeiro de 2011, dezembro de 2010, na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Desde então, eu sempre dirigi meus estudos para a carreira de delegado de polícia. Tenho grandes amigos aí na Polícia Civil aqui de São Paulo, em outros estados também, durante essa caminhada de estudos. E eu sempre sonhei em ser delegado. Tenho grandes amigos tanto na Polícia Civil como no Ministério Público, na magistratura. Mas a carreira de delegado, Carlos Bruno, aí, nosso amigo promotor de justiça, eu sempre me encantei um pouco mais pela carreira de delegado. Eu sempre acho que a parte investigativa, essa parte de investigação de campo é algo que sempre me atraiu bastante. E também eu acho que o trabalho do delegado, que todo mundo acha que é só prender ladrão e tal, tem aquela parte, aquela algo mais social. Quantas vezes eu estava num plantão de polícia com colegas e as pessoas procuram, principalmente às vezes até pessoas mais humildes, procuram a delegacia de polícia para sanar aqueles eventuais problemas, desde um idoso que perde um RG até casos mais graves, que eles procuram a delegacia de polícia para resolver aqueles problemas que tá ali do cotidiano. Então, assim, é muito legal, é muito satisfatório você ver a pessoa saindo da delegacia de polícia com aquele problema que, para nós, que às vezes parece tão pequeno, para ela é algo que se potencializou num nível tão grande. Então, eu acho que tanto a parte investigativa, esse trabalho de campo, como esse trabalho até social que o delegado de polícia faz, eu acho que me encantou muito e me fez com que eu estudasse única e exclusivamente para a carreira de delegado de polícia aqui de São Paulo. Legal, eu concordo com você. Da minha parte também, o que sempre mais me atraiu na carreira de delegado é justamente essa possibilidade da gente exercer de igual maneira, em talvez iguais proporções, o lado acadêmico, o lado teórico, o lado de operador do direito, que é um lado que eu gosto muito também. Eu gosto de estudar, eu gosto de me debruçar sobre os livros e sobre as doutrinas. Mas a carreira de delegado de polícia, no rol das carreiras jurídicas, ela tem um outro elemento que talvez nenhuma outra tenha na mesma proporção, que é essa possibilidade de contato direto com a realidade, de sentir o cheiro das ruas, o cheiro do sangue e o cheiro do esgoto, literalmente, né? Exatamente. E de realizar a justiça no caso concreto. Muitas vezes nós somos deparados com situações em que a gente tem muito pouco tempo para decidir, sempre sob pressão, e a gente tem que assumir um posicionamento, acreditar naquele posicionamento, na justiça daquele caminho, e ir até o final, às vezes em muito pouco tempo, em minutos, porque a realidade não espera. E essa acho que é uma característica, e para quem é vocacionado, isso vai ser uma característica muito positiva. Em outra banda, para quem eventualmente não gosta de lidar com pressão, não gosta de lidar com esse aspecto da realidade, do aspecto negativo que existe na realidade da vida também, talvez seja o caso de repensar a carreira a se seguir. Agora, eu queria que você dissesse, então, você se formou aqui em São Paulo, você é daqui de São Paulo, e você se formou em que ano, Rodrigo? Sim, Gustavo, nasci aqui em São Paulo, morei minha vida inteira aqui, me formei em dezembro de 2010 e iniciei meus estudos em janeiro de 2011. Certo. E aí, desde então, você chegou a advogar, você passou por outras áreas do direito, ou você já foi, desde então, passou a estudar para concurso público, para concurso de delegado? Não, desde que eu me formei, Gustavo, eu sempre dirigi minhas atividades por um estudo de concurso público. Pegava pequenas causas ali, porque, como a gente sabe, precisamos comprovar a prática jurídica, mas o meu foco era realmente o concurso público, então eu nunca foquei na advocacia, era algo que eu nunca gostei. Eu já entrei na faculdade de Direito porque o meu sonho era ser delegado de polícia, então eu nunca fiz parte de algum escritório, exceto na época de estágio. Assim que eu me formei, eu pedi demissão do escritório que eu trabalhava e comecei a estudar para concurso público.
Perfeito. Até para esclarecer para o pessoal já, hoje, para ingresso na carreira de delegado de polícia no estado de São Paulo, são necessários 2 anos de prática jurídica ou de prática de atividade policial. Então, se a pessoa eventualmente já fizer parte de uma das carreiras policiais, ela preenche esse requisito. Caso contrário, ela tem que exercer e comprovar a prática de 2 anos de atividade jurídica. E aí, então, você começou a fazer cursinhos desde então. Qual foi o seu método, a sua estratégia? Eu queria que você falasse um pouco da sua estratégia desde o momento em que você saiu da faculdade, ou talvez já no momento em que você já estivesse na faculdade, você já iniciou os estudos focados para o concurso público, e a sua trajetória até o ingresso, até a aprovação na carreira de delegado de polícia aqui no estado de São Paulo. Então, Gustavo, durante a faculdade eu nunca fui de estudar muito. Sempre fui aquele aluno mais vagabundão, sentava no final da sala, faltava em aula. Então, eu sofri, não tenho vergonha de falar isso, demorei 8 anos para ser aprovado aqui em São Paulo, porque eu realmente não levei a sério minha faculdade. Grandes amigos meus sempre me falaram, cara, como que você quer ser delegado de polícia? Você não gosta de estudar? Só que eu falei, não, é meu sonho e eu vou realizar esse sonho, eu vou ser delegado de polícia. Mas realmente eu demorei um pouco a mais do que a grande maioria das pessoas, porque a gente não pode comparar com outras pessoas, né, Gustavo? Acho que cada um tem sua história, tem gente que passou com 1 ano e meio, eu tenho grandes amigos aqui na Polícia de São Paulo que com 1 ano e meio já conseguiram a aprovação, na época ainda que não precisava de prática jurídica, em outros estados a mesma coisa. Então, assim, cada um tem sua história. Eu realmente não tenho vergonha, nunca fui de estudar. Marcelo, grande amigo meu de infância, ele foi uma das pessoas que, lembra até, a gente estava em Campos do Jordão, ele falou, cara, você nunca vai ser delegado. Tava ele e meu pai, você não gosta de estudar, concurso público é para quem gosta de estudar. E eu lembro, a gente estava lá tomando um uísque, fumando um charuto, e eu falei, cara, eu vou ser delegado de polícia, eu não gosto de estudar mesmo, mas eu sei que se o meu objetivo é ser delegado de polícia, eu vou ter que aprender a gostar. Então, aprender a gostar de estudar, né? Então, assim que eu me formei, eu toquei o pau nos estudos, respondendo sua pergunta. Eu fiz 6 meses do cursinho que o Flávio Monteiro de Barros, na época. Depois eu fiz mais 6 meses de LFG, o Luiz Flávio Gomes. E nesse 1 ano eu assisti às aulas presenciais, fiz o meu caderno. Eu acho que é muito importante cada um ter o seu próprio material de estudo, porque ficar pegando resumo de um, de outro. É importante você ter seu próprio material. Então, assim, eu fiz os meus cadernos e desde então eu sempre estudei por eles. Obviamente, complementava os meus estudos com sinopses jurídicas, até doutrinas, em alguns pontos para a segunda fase. E assim, eu sempre fui, Gustavo, muito organizado e muito metódico os meus estudos. Eu demorei para passar, como eu falei, não levei a sério na faculdade e nada vem de graça, a gente sabe disso. Então, mas a partir do momento que eu resolvi estudar, eu sempre levei isso muito a sério. Então, eu tinha horário para entrar no cursinho e horário para sair. Horário de almoço, horário de café. Eu chegava de manhã no cursinho, ficava até a noite. Claro que a gente nunca consegue estudar. A Natasha, minha grande amiga, promotora de justiça lá no Paraná, estudou comigo durante muitos anos também. Então, eu sempre levei muito a sério. Muitas das vezes tinha alguma festa, uma sexta-feira, e eu não ia porque no sábado eu estudava. E aí meus amigos falavam, pô, mas você não pode chegar depois do almoço? Eu falei, não posso. Por quê? Porque eu sempre levei aquilo como se fosse um trabalho. Eu não tirava férias, eu não viajava em feriado, não estou falando que isso é correto. Minha irmã, por exemplo, é a prova de que ela viaja, ela tem os feriados dela, ela tem os finais de semana dela. Eu sempre fui uma pessoa muito mais preocupada, muito mais metódica. E isso não significa nada, Gustavo. Isso é uma minha característica. Eu tinha muito, como posso dizer, peso na consciência de sair, de viajar, de ir para balada e não estudar. Sendo que eu só estava estudando, eu não estava trabalhando. Então, eu não achava justo comigo, com os meus pais, eu simplesmente ficar aproveitando. Não que eu não fizesse isso, é claro. Sábado sempre foi meu dia de lazer, domingo também. Mas
de segunda a sábado, até pelo menos no meio da tarde, eu sempre levei muito a sério meus estudos. Fantástico, meu irmão. Queria fazer inicialmente um comentário aqui em relação ao que você disse no início, né, que você demorou 8 anos para ser aprovado e que você não tem vergonha disso. Eu acho que é muito ao contrário. Muito antes de você ter vergonha, você deve ter orgulho. Isso é um motivo de orgulho. Porque o que define um ser humano não são a quantidade de vitórias que ele teve, a quantidade de êxitos que ele teve na vida. É a quantidade de fracassos que ele teve e quantas vezes ele conseguiu superar esses fracassos, ele levantar e seguir em frente. Exatamente. E ao mesmo tempo, com essa característica, você já demonstra o que, na minha opinião, é uma das principais, mais importantes qualidades de um delegado de polícia, que é a resiliência. O doutor Kifuri, nosso vice-presidente da Associação dos Delegados, ex-delegado-geral, eterno delegado-geral, hoje, sem dúvida alguma, o delegado de polícia mais respeitado no estado de São Paulo, que está no Brasil, ele diz que o delegado de polícia é um estoico por natureza. O estoico é isso, é um ser resiliente que cai, mas se levanta mais forte. E sem dúvida alguma, com essa trajetória, com esse seu exemplo, você demonstra já possuir essa característica fundamental para o exercício da profissão de delegado de polícia. E aí você também tocou num outro ponto que eu acho muito interessante, né? Você disse, eu encarava aquilo como um trabalho. Eu acho que esse é um dos traços mais importantes para o concurseiro, do passado, de qualquer momento. O estudo tem que ser encarado de forma profissional. Exatamente. Eu não gostava de estudar, não interessa. Você tinha um objetivo em mente. Você tinha uma meta e você sabia o que seria necessário fazer para atingir aquela meta. Para atingir aquela meta, você precisava aprender a estudar e gostar de estudar. Tenho certeza que você aprendeu a gostar desse processo. Sim, com certeza. O estudo, eu acho que quando a gente começa a estudar e começa a ver, caramba, estou ficando bom nisso aqui. Pô, de 50 testes, acertei 45. É gostoso, né? Aí começa a ficar bacana o estudo. Uhum. E eu acho que isso é um aspecto fundamental, né? E muitas vezes, durante a trajetória do concurseiro, a gente encontra com os amigos, com os parentes, e rola aquela cobrança. É natural, às vezes as pessoas não falam por mal. Então, mas o que você está fazendo? Você fala, eu estou estudando para concurso. Ah, tá, mas você só está fazendo isso? Você não está trabalhando? Você está parado? Exato. Você tem que contar até 10, para não dar uma resposta atravessada para a pessoa, mas, na verdade, esse é o seu trabalho. Você tem que explicar para ela que sim, eu estou trabalhando, estou investindo tempo, estou investindo dinheiro no meu futuro, né? E aí, certamente, depois, tudo vai valer a pena, você vai encontrar com ela e vai ser a mesma pessoa que vai te abraçar, vai te admirar, né? Se não falar isso para você, se não te admirar, expressar essa admiração, certamente ela vai sentir isso, né? Vai ser a mesma pessoa. Então, eu acho que nesse seu breve relato, você já descreveu aí diversas características importantes do concurseiro, né? Mas me fala uma coisa, você sempre fez cursinho, então, na nossa época, ainda pelo menos na minha época, ainda os cursinhos eram mais presenciais. Para mim, por exemplo, era muito importante a questão de ir até o cursinho, né? Porque em casa eu não conseguia ter a mesma disciplina. Você conseguia isso? Ou você preferia ficar no cursinho, ficava numa sala de estudo, tinha uma hora para estudar? Eu, por exemplo, eu era meio anárquico, eu estudava de madrugada até o sol nascer, né? Invertia, uma época... Você tinha uma organização, você tinha um período certo. Conta um pouco dessa sua organização que você falou. Tinha sim, Gustavo. Então, conforme eu falei, eu chegava no cursinho todos os dias por volta de 8h30 da manhã, saía por volta de 7 horas da noite, tinha meus horários de intervalos, para café, para almoço, e eu sempre fui muito organizado. Eu acho que uma grande característica do concurseiro é que ele deve ser organizado com o seu material de estudos. Então, em 2011, eu fiz dois cursinhos, eu fiz o FMB e o LFG, ainda eram presenciais, e depois, com o material que eu construí, eu ia para as cabines de estudos do LFG. Então, eu passava as minhas tardes e, após o término das minhas aulas presenciais, eu ficava o dia inteiro nas cabines de estudo, porque realmente em casa eu não tinha
a disciplina necessária. Tentei 1, 2, 3 vezes, eu vi que eu me distraía muito, dormia e comia muito, então eu não tinha a disciplina necessária. Então eu preferia sempre ir ao cursinho. E eu sempre fui, queria até contar um pouco, eu sempre fui muito organizado. Eu sempre fiz planilhas de estudo. E eu sempre cumpria as minhas planilhas de estudo. Então, por exemplo, como que eu estudava? Eu acho que isso é um interesse de muitas das pessoas que estão nos assistindo, né? Eu, pela manhã, que era um horário que, teoricamente, a gente está mais descansado, mais atento, eu procurava ler a lei seca. Isso é de fundamental importância tanto para a primeira fase como para a segunda fase, já que na segunda fase, se a prova for com consulta, você precisa saber muito bem manusear o seu código, e também para o exame oral, em que grande parte das questões elas são fundamentadas na própria lei seca. Então, todo dia de manhã, eu me habituava a ler a lei seca. Eu lia um código por semana, né? Eu nunca fui daquela de fazer aquelas planilhas de tantos artigos por dia. Eu lia um código por semana, contava o número de folhas. Então, por exemplo, a Constituição Federal eu lia 6 folhas por dia, não páginas, folhas. Então, eu lia numa semana a Constituição, no outro Código Penal e no outro Código de Processo Penal. Em alguns concursos em que eram cobradas a matéria de Direito Civil, eu também li o Código de Direito Civil. Aí, na parte da tarde, eu geralmente lia meus cadernos, sinopses jurídicas, ou até livros para algumas doutrinas, pontos específicos. Eu nunca fui de ler uma doutrina inteira de capa a capa, exceto 1 ou 2 vezes. E à noite eu lia jurisprudência e súmulas, né? Então, o meu estudo era baseado em lei seca, caderno e jurisprudência. E quando saiu o edital da prova, eu fazia questões. Então, eu parava de ler o meu caderno e eu passava a manhã da mesma forma lendo a lei seca e a parte da tarde e a parte da noite fazendo questões. Então, por exemplo, o concurso de 2011, 2013 aqui de São Paulo, eu fiz coisa de 7.000 questões, sabe? Tipo, muita questão mesmo. Tem gente que fala, eu resolvi muita questão. Quantas você fez? Eu fiz 400. Cara, não vai adiantar. Você tem que resolver 3, 4, 5.000 questões para você errar 10 vezes a mesma coisa e chegar na hora da prova você não errar. E até eu queria, importante contar aí, quem me conhece sabe o quanto eu fui resiliente, voltando àquele assunto que você estava falando, e persistente. Em 2013, era o concurso que eu estava muito bem preparado. Eu estudei demais. Eu tinha um grupo com vários colegas que hoje são meus amigos, que foram aprovados. Queria mandar um abraço para a nossa querida Pamela também, que está aqui acompanhando, que inclusive faremos uma live sobre o mesmo tema semana que vem. Ela vai falar sobre a trajetória dela. E aí eu grandes amigos lá do concurso de 2013, Alu Peixoto, Manuel Giordani, Rodrigo Falcão, Murilo, todos grandes amigos que sempre estudaram comigo na época, Carlos Miranda, todos o Gustavo foram aprovados, menos eu. Na primeira fase eu fiz 86 pontos, passei entre os 15 primeiros colocados. Era um concurso de 2013. 2013. Tá. Isso, passei entre os 15 primeiros colocados na primeira fase, e na segunda fase eu fiquei por, acho que meio ponto de ir para o exame oral. Né? Infelizmente, eu não passei na época, todos os meus amigos passaram, e eu lembro até que a segunda fase foi proclamada num auditório, o resultado, então todos estávamos lá, e eu fui o único de todos os meus amigos que foi reprovado. Num grupo de umas 15 pessoas, eu fui o único reprovado. E eu lembro até hoje um grande amigo, Rodrigo Falcão, ele olhou para mim e falou assim, estava chorando muito no final, e ele falou assim, cara, não vai adiantar você chorar. Você tem que levantar sua cabeça e dia seguinte você tem que estar no cursinho de novo estudando, porque chorar não vai te trazer a aprovação. E eu fiquei até meio assim com aquela insensibilidade daquele momento, mas eu falei, ele tem razão. E eu continuei estudando e hoje, graças a Deus, eu estou aqui. Então, assim, foi muito duro na época, mas é o que eu falo, eu acho que só realmente não passa quem desiste, né, Gustavo? Eu acho que se você manter
aquele estudo adequado, persistente, com uma certa organização, reprovação todo mundo vai ter. É muito difícil as pessoas que passam de primeira no concurso. Tem que continuar estudando, porque uma hora vai dar certo. Primeiramente, parabéns mais uma vez. Eu próprio, eu preciso te falar que eu não conhecia especificamente a sua história, né? Já tinha admiração por você, por tudo que os colegas, que temos amigos em comum falam bem de você, mas ouvir esse seu relato é muito bacana. Realmente mostra muito de quem você é, da persistência e da perseverança que você tem. Isso é algo que certamente vai te ajudar não na carreira, como na vida. Mas você falou, né, que você ficou por meio ponto para ir para a prova oral. Exatamente. E aí eu lembro daquele ditado que alguns professores de cursinho falam com muita propriedade, que é o seguinte: quando a gente começa a bater na trave, é aí que você não pode desistir. E é justamente nesse momento que muitas pessoas desistem, porque elas falam, eu fui até o final e eu morri na praia. Exatamente. Você tem que ir na próxima nadar, você vai aprender, vai nadar, vai melhorar e você vai chegar na praia, né? Tem uma charge muito interessante que eu gosto também de imaginar. Ele traz uma figura, traz uma analogia muito boa, né? Que é aquela ideia de um escavador que está procurando a saída da prisão, do buraco, e aí ele vai cavando e falta um pouquinho para ele sair. E aí ele desiste. E aí ele desiste, né? Então, é o momento em que a gente começa a bater na trave, é aí que a gente deve continuar, porque aí é questão de tempo para aprovação, né? Eu queria te perguntar, quando foi que você começou a bater na trave? Quando foi que você falou, agora eu estou chegando perto, está esquentando? Gustavo, eu acho que com mais ou menos... Eu sempre fui muito bem em primeira fase, né? Eu sempre, como eu falei, praticamente decorar a lei seca é primordial para qualquer primeira fase, né? Então, eu sempre me habituei a ler muito a lei seca. Como eu falei, todos os dias eu lia muito a lei seca. Meu primeiro concurso, fiz mais ou menos uns 8 concursos até ser aprovado. Meu primeiro concurso foi lá no Pará, que eu prestei. Depois eu fiz delegado em Goiás. Eu passei para a segunda fase, contei para a família inteira. Um dia depois, a primeira fase foi anulada por fraude. Depois teve delegado de São Paulo, passei para a segunda fase também, reprovei na segunda fase. Logo depois teve delegado de polícia no Paraná, também passei para a segunda fase. Então, assim, em primeira fase eu sempre fui bem. Eu acho que o meu grande problema era em segunda fase. Talvez por faltar um pouco mais de conteúdo ou por condições adversas que a gente não tem a explicação. Eu acredito muito que muitas das vezes, se não acontece naquele determinado momento, é porque realmente não era para acontecer, né? Em São Paulo, eu tinha tudo para ser aprovado na segunda fase, infelizmente não deu. E hoje, eu, graças a Deus, agradeço muito a Deus por eu não ter sido aprovado, talvez por até uma falta de maturidade que eu não tivesse na época, e hoje eu tenho muito mais para assumir um cargo de tamanha responsabilidade. E, então, assim, Deus faz com que as coisas aconteçam na hora certa. Então, de primeira fase, eu sempre fui muito bem. Só que em segunda fase, eu acabava caindo em todas. Então, eu caí em São Paulo, no Paraná, acho que Paraná eu falei Espírito Santo, mas principalmente bater mais na trave a ponto de ir melhor em segunda fase, eu acho que foi depois de uns 3 anos e meio de estudo. Que aí eu já tinha uma base muito boa, e aí entra aquele critério um pouco de sorte, né? Em segunda fase, o número de questões é muito reduzido, então, se de repente você tem a sorte de cair aquele ponto que você estudou no dia, na semana, eu acho que é mais por esse lado, não por falta de estudo, né? Legal. E aproveitando, já que você já falou das fases, né? Falou da segunda fase e tal, acho que a gente podia já começar a falar um pouco das fases do concurso de delegado e aí trazendo para o estado de São Paulo, né? Claro. Explica aí um pouco para o pessoal quais são as fases, você que passou por isso agora recentemente, se você puder explicar quais são essas fases, quais são as características e as principais qualidades que a gente deve buscar para o concurseiro em cada fase, né? E também, já aproveitando um pouco algo que também é relacionado, como você fez para controlar a questão da ansiedade
durante esse tempo, né? Quando você passa, a ansiedade começa a aumentar, a pressão aumenta naturalmente. Como você fazia para equilibrar esse lado emocional, psicológico, que é importante também, aliado ao estudo, ao lado teórico, né? Tá, comecei a responder a sua pergunta, Gustavo. Eu sempre treinei, fiz academia para dar uma desestressada, mas assim, controlar a ansiedade eu nunca consegui controlar. Até hoje sou uma pessoa super ansiosa, então é uma coisa que assim, todas as provas eu ia, quem me conhece sabe, eu ia super ansioso, roía a unha. Primeira fase eu chegava ansioso, segunda fase mais ainda, exame oral, eu cheguei tremendo. Então assim, a ansiedade é uma coisa que eu nunca consegui controlar e mesmo assim fui aprovado. Então, mas assim, sempre fiz academia, procurava às vezes jogar um tênis, fazer uma natação, mas a ansiedade realmente é algo que me atrapalhava muito. Véspera de prova, eu não conseguia dormir direito, eu sofria muito por causa da minha ansiedade, mas graças a Deus deu certo. Sobre as fases aqui de São Paulo, né? O nosso edital, ele saiu no dia 2 de novembro de 2017, tá? E a nossa posse, só para o pessoal ter uma ideia, foi agora no dia 14 de fevereiro de 2019. Então, mais ou menos, ele demorou entre a abertura do edital, a publicação do edital e a posse, cerca de 2 anos e pouquinho. O concurso realmente é demorado, porque existem muitas fases e existe uma certa demora entre cada uma das fases, porque é natural. Então, por exemplo, a primeira fase aqui de São Paulo, ela cobra diversas matérias. Ela era dividida em módulos, né? Eram 100 questões, a primeira fase. Então, tinha um módulo de direito penal, um módulo de processo penal, um módulo de direito administrativo, um de constitucional, um de direitos humanos e um último módulo que era direito civil, medicina legal e informática. Por que eu falo que existem esses módulos? São 7 módulos no total. Não adianta você fazer 95 pontos na prova e ficar com menos de 50% em cada módulo. Então, aqui, para a prova de delegado, além de atingir a nota de corte para passar para a segunda fase, você precisa necessariamente atingir 50% em cada um dos módulos. Como eu falei, se você fizer 90 pontos na prova, mas no módulo de direito administrativo, por exemplo, todos os módulos eram 14 questões, exceto o último módulo, direito civil, medicina legal e informática, que eram 16, totalizando 100 questões. Então não adianta você fazer 90 pontos na prova e no módulo de direito administrativo, ao invés de fazer 7 questões no mínimo, você fazer 6. Você não está habilitado para a segunda fase. Então, teve a primeira fase, a nota de corte aqui em São Paulo da primeira fase foi 75 pontos. Tá? Eu tirei, na época, 79 pontos. Passei 4 pontos acima do corte. A segunda fase eram 4 questões discursivas e uma dissertação. Isso muda de estado para estado e de concurso para concurso. Por que eu falei isso? Em 2013, quando eu prestei aqui em São Paulo, além das questões e da dissertação, a gente tinha que fazer uma peça prática, que era um pedido de prisão, um pedido de interceptação telefônica, que nessa prova não existiu. Quem sabe no próximo concurso isso volte, a gente ainda não sabe. Mas nesse concurso foi apenas uma dissertação e 4 questões discursivas. Lembrando que na segunda fase não eram cobradas todas as matérias, mas apenas processo penal, processo penal, administrativo, constitucional e direitos humanos. As matérias da primeira fase, quais sejam direito civil, informática e medicina legal, não eram cobradas na segunda fase. A segunda fase também era mais ou menos o mesmo esquema da primeira. Você precisava atingir uma nota 50% em cada uma das questões e na dissertação, salvo engano, e uma nota mínima de 50% no geral, para ser habilitado para o exame oral. Na segunda fase, eu tirei 63 pontos. E, posteriormente, à segunda fase, Gustavo, nós temos a investigação social, né? Então, assim, é uma fase eliminatória, de classificar. Não, é só eliminatória. Claro. Um pequeno à parte. Qual foi o tema da sua dissertação?
O tema da apresentação, Gustavo, eram vários tópicos que iam ser abordados, mas, salvo engano, era sobre estupro, sobre uma teoria, que acho que era a teoria do Romeu e Julieta. Você tinha que abordar alguns tópicos relacionados aos crimes contra a dignidade sexual. Porque, tradicionalmente, é legal falar, a Academia de Polícia aqui do Estado de São Paulo, para a segunda fase, ela sempre traz temas inovadores. Né? O meu, por exemplo, foi Direito Penal do Inimigo, que era um tema muito incipiente à época aqui no Brasil ainda, e eles trouxeram isso já inovando. Eles têm essa característica de trazer temas inovadores para a segunda fase. Fica aí a dica para o pessoal. É algo muito positivo, inclusive. Mas, por favor, desculpa te interromper, você está indo para a terceira fase, investigação social. Isso, imagina, só nesse ponto é importante falar que na segunda fase são 3 tipos de prova e há o sorteio de uma delas que será a prova aplicada, né? E as duas provas não sorteadas, como você falou, eram temas que a dissertação também eram temas muito atuais. Salvo engano, uma era da delação premiada, algo que tinha muita jurisprudência na época, e o outro, acho que era da condução coercitiva, se cabia, se não cabia. Eu acho que era mais ou menos isso. Eu lembro que eram temas bem atuais, de jurisprudências que estavam bem em alta na época. Bom, posteriormente à segunda fase, temos a investigação social. Então, a gente tem que entregar uma série de documentações para a Polícia Civil, antecedentes criminais, da Justiça Federal, Justiça Militar, Justiça Estadual. Há uma investigação feita pela própria Polícia Civil de São Paulo. Eles vão conversar com amigos, com porteiro, com pessoas com vizinhos, que têm alguma convivência com você, analisam seus antecedentes criminais, para saber se, né, Gustavo, se não é uma pessoa que tem idoneidade moral para assumir um cargo de tamanha relevância. Posteriormente à investigação social, temos o exame oral. Então, esse ano aqui em São Paulo, eram 12 candidatos por dia, mais ou menos. Cada candidato ficava em torno de 30 a 40 minutos, era o tempo total do exame oral. No exame oral também eram abordadas as mesmas matérias da segunda fase. Então, era um examinador para direito penal, um examinador para processo penal, um examinador para legislação especial, um examinador para direitos humanos, um para direito constitucional e outro para direito administrativo. Cada um ficava em torno de 5 a 10 minutos com cada candidato, um pouco menos de 10 minutos, totalizando uns 40 minutos, e sendo que todos eram delegados de polícia e um deles era um representante da Ordem dos Advogados do Brasil. A prova oral era o mesmo esquema. Você tinha que ter uma nota global de 50 pontos e uma nota de pelo menos 50 pontos em cada uma das matérias. Você não poderia ter uma nota de 80 pontos em geral, mas uma nota inferior a 50 pontos em algum dos examinadores. Posteriormente ao exame oral... Desculpa. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre o seu exame oral, porque eu sei que é um bicho de 7 cabeças, é uma etapa que muita gente tem o receio pela parte emocional, psicológica, a pressão de estar ali presente, naquele momento, sendo inquirido por tantas pessoas capacitadas, expoentes, né, em determinada área, às vezes uma plateia, enfim. Como foi o seu exame oral? Gustavo, como eu falei, eu sou uma pessoa muito ansiosa e eu fico um pouco nervoso. Achei que eu ia ficar um pouco nervoso no exame oral. Até o dia anterior, minha mãe sabe, eu estava bem nervoso em casa, mas consegui dormir bem, tomei um chá, consegui dormir cedo. E no dia do exame oral, por um milagre de Deus, talvez eu acordei muito calmo. Eu sabia que ou eu ficava calmo ou eu seria reprovado. Porque se você não tiver um bom psicológico para conseguir lidar com essa fase, você não vai passar. Os examinadores, eles estão ali para cobrar, claro, a parte jurídica, mas principalmente para avaliar o seu lado emocional.
submeter o candidato a determinada pressão, porque é isso que a nossa profissão vai nos exigir no dia a dia, né? Então, no dia anterior eu estava bem nervoso, no dia da prova oral eu não estava nervoso, eu estava até que tranquilo. Então eu acordei, coloquei terno, fiz uma alimentação leve. O exame oral ele começava às 2 horas da tarde, terminava por volta de 9 horas da noite, né, porque eram 12 candidatos por dia. Me dirigi à academia de polícia. O exame oral é realizado na nossa Acadepol, no auditório da academia de polícia. Até fiz um post no meu Instagram contando da minha trajetória e abordo as questões pertinentes do exame oral. E, então, assim, fica na sua frente fica uma tribuna, né, os examinadores. Nós, candidatos, ficamos de frente para os examinadores e atrás de nós fica o público, porque é aberto ao público. Tanto que eu levei minha mãe, minha tia, grandes amigos foram me assistir, a Pamela, o Rodrigo, o Léo, amigos meus desse concurso e amigos meus do concurso anterior, a Marina, o Peixoto, foram todos me assistir. Tem gente que fica nervoso, né, Gustavo? Se vai ter gente conhecida ou não assistindo. Eu, pelo contrário, eu me senti mais à vontade de estar com meus amigos e meus familiares me assistindo, me dando apoio, do que eu sozinho. Legal. Então, foi muito importante para mim a presença dessas pessoas e, ao mesmo tempo, eu pensava, eu não posso passar vergonha, não posso... eu tenho que representar tudo aquilo que eu estudei, eu tenho que saber me expressar bem, porque as pessoas estão me assistindo e eu não queria decepcionar ninguém. Então, de certa forma, isso me trouxe uma certa tranquilidade. Legal. Eu acho muito legal esse último ponto que você tocou, que você levou a sua família. Então, porque é uma sugestão que eu costumo dar para as pessoas no exame oral, que funcionou para mim, e funciona todas as vezes que eu tenho que falar em público, às vezes, é o seguinte: ao invés de encarar aquele momento como um sacrifício, como algo custoso, penoso, tente encarar aquele momento como algo prazeroso, tente aproveitar o momento, né? Aproveitar o fato de que você já chegou até ali, que você já se destacou dentre tantos, você está no meio de uma parcela já diminuta daqueles candidatos, daqueles milhares de candidatos do início, né? O fato de que você está tendo oportunidade de ser examinado por grandes expoentes de cada área, né? E poder dialogar com essas pessoas. E a oportunidade que você tem de se expressar, de mostrar tudo aquilo que você estudou, tudo aquilo que você se preparou. Então, talvez, só não pode querer brilhar mais do que o examinador, né? Também tem que ter essa cautela só. Mas, fora isso, eu acho que se a gente aproveitar o momento e não encarar esse momento como um sacrifício, eu acho que ajuda bastante. Mas, prosseguindo, então, vamos à próxima fase, depois do exame oral. Tá. Só para implementar o exame oral, quando a gente é chamado para realizar o exame oral, existe tipo aquele negocinho de bingo, né? Tem umas bolinhas, você sorteia, faz o sorteio de um ponto, e é aquele ponto que será objeto de arguição em todas as matérias. Então, são 6 matérias, cada matéria é dividida em 10, 12 pontos, e você sorteia um ponto, então todas as questões são relacionados àquele ponto da matéria. Claro que os pontos se repetem. Então, por exemplo, vamos pegar direito processual penal, prisão temporária. A prisão temporária vai estar em 3 ou 4, 5 ou 6 pontos da matéria, mas junto com outros temas que são aqueles que serão cobrados no exame oral. Bom, posteriormente ao exame oral, aí fica tudo mais tranquilo, né? Acho que é a fase mais... Como eu falo para as pessoas, que muita gente me pergunta, sabe, Gustavo, qual que é a fase mais difícil? É muito difícil você analisar qual é a fase mais difícil. Cada fase tem sua especificidade em relação à dificuldade. Por que eu falo isso? A primeira fase são 100 pontos. Se você pensar que ela é mais difícil pelo número de candidatos, é um ponto de vista. Essa prova em São Paulo, acho que deu quase 24 mil candidatos, sendo que foram para a segunda fase, acho que 750 pessoas. Então, em relação ao número de candidatos, ela realmente é mais difícil. No entanto, em relação à parte jurídica, claro, ela é difícil, só que você tem mais chances de errar na primeira fase
do que numa segunda fase, por exemplo. Por quê? Uma questão que você erra na primeira fase não vai fazer tanta diferença. A segunda fase, ela é mais fácil em relação ao número de candidatos, porque são poucos candidatos e todos aqueles que atingirem 50% vão para o exame oral. No entanto, são pouquíssimas questões. Então, é uma questão que você não sabe, que você pode ou parar lá embaixo na classificação ou até mesmo ser reprovado. E o exame oral, todo mundo pergunta, é muito difícil? Juridicamente, na minha opinião, ele não é muito difícil. Os examinadores, eles perguntam coisas tranquilas, coisas que estão na lei seca, coisas que estão na jurisprudência recorrente, nada de outro mundo. Se você lê os arquivos de exame oral, são perguntas relativamente simples. Só que o emocional do candidato pesa muito nessa hora. Então, assim, cada fase tem sua especificidade em relação à dificuldade. E o exame oral é em relação ao seu emocional, porque juridicamente eu acredito que é uma fase tranquila. Tem, por exemplo, o que é dolo, coisa simples para nós, mas pergunta para o candidato, tem candidato que trava no dia. Não sabe nem por onde começar. Por quê? Porque é o emocional, é o psicológico. E muitas pessoas muito boas, infelizmente, são reprovadas no exame oral, né? Verdade. E aí, depois do exame oral, então, a próxima fase? Depois do exame oral, temos o exame psicológico. Foi aqui tranquilo em São Paulo. Pra você? Super tranquilo, era uma dinâmica, era uma sala com mais ou menos 30 alunos, então tivemos alguns testes, teve dinâmica em grupo, nada de muito difícil. E depois do exame oral, tivemos a entrega de títulos e documentos, então, para aquelas pessoas que possuem mestrado, doutorado, pós-graduação, isso vale pontos na classificação, essa fase não elimina, mas ela vale pontos, tanto que eu não tinha nenhum título, isso realmente faz um pouco de falta, e eu caí quase 50 posições na classificação, mas não fui eliminado. E depois da fase de títulos e documentos, existe também, posteriormente à fase, existe a perícia médica. Você entrega alguns exames médicos, nada demais, exame cardiológico, exame de sangue, e passa por uma perícia médica ali com os médicos da Polícia Civil. E... Pode falar. Certo. E aí, depois, bom, enfim, passamos por todas as fases. E aí, quando foi que você teve a notícia final da sua aprovação? Descreva um pouco esse momento. Quando você se deparou com o Diário Oficial, com a sua aprovação, como é que foi isso? Nossa, é algo indescritível, né? Eu acho que é um dos melhores dias das nossas vidas saber que você foi aprovado. Então, eu lembro que eu estava em casa, quando saiu o resultado do exame oral, é uma alegria, assim, é indescritível. Mas eu fiquei ainda mais feliz no dia que a gente foi nomeado. O concurso terminou mais ou menos acho que o exame oral terminou mais ou menos em agosto do ano passado, depois tiveram os exames médicos, prova de títulos e documentos, e depois a gente ficou na espera aí por uns 5 meses, sem notícias de quando a gente seria nomeado. E o dia que saiu a nomeação, eu lembro que eu estava com os meus amigos, com a minha namorada, com pessoas muito próximas a mim, a gente estava bebendo, a gente ia para uma festa, e eu lembro até hoje que eu olhei o Instagram do nosso governador, o João Dória, e ele anunciou que a nomeação sairia no Diário Oficial daquela madrugada. Então, assim, foi uma emoção muito legal, porque eu estava com todos os meus amigos naquele momento, estava bebendo e a gente foi para uma festa, então, assim, todo mundo comemorou junto. É algo assim que é uma emoção que dinheiro nenhum paga. Eu acho que o nosso estudo é difícil. Foi muito difícil passar, mas é muito Não, é muito gratificante, não só porque a gente vai ter a oportunidade de exercer aquela carreira que a gente sempre sonhou, de ter aquela vida profissional que se reflete na vida privada, na vida familiar.
Isso define o restante da sua vida, né? É o momento ali que vai redefinir o restante da sua vida. Você Sim. vai fazer aquilo que você quer, aquilo que você sonhou, aquilo que você tem como missão. Mas, além de tudo, também, existe uma dose muito grande de gratificação pessoal por ter vencido o desafio. O desafio por si só, né? De você ter provado, e aí acho que é um desafio que não é dos demais. Eu acho que esse desafio não é para provar para ninguém, é para provar para si próprio que você pode. Provar para si próprio que de 24 mil candidatos você ficou entre 200 e... Foram 350 aprovados no total, eu fiquei em 225, mais ou menos. 225, ou seja, então é aquela coisa, se fosse fácil, se fosse um pouco mais fácil, certamente não teria o mesmo sabor, o mesmo gosto e a mesma satisfação, não é? Com certeza. Sensacional. Só a título de comparação, Gustavo, em relação às fases do concurso, é preciso salientar aí para o pessoal, em São Paulo não teve teste de aptidão física. Eu vi um pessoal perguntando aqui, ia perguntar isso. Tá, não teve teste de aptidão física. Por que eu falo isso? Eu também fui aprovado no concurso de delegado de polícia em Pernambuco. Quando eu tinha mais ou menos 6 anos de estudo, eu fui aprovado para delegado de polícia em Pernambuco, continuei estudando, porque meu sonho sempre foi ser delegado aqui em São Paulo, e lá eu passei no cadastro de reserva, então até hoje eu não fui chamado. Acredito aí que agora, o ano que vem, eles devem chamar lá o pessoal que está dentro das vagas remanescentes. Por que eu estou falando isso? Muda muito de edital para edital, de estado para estado. Lá em Pernambuco, tivemos a primeira fase também, com 100 questões, a segunda fase, e lá em Pernambuco não teve exame oral. Aqui em São Paulo existe o exame oral. E lá em Pernambuco existe o teste de aptidão física, que aqui em São Paulo, excepcionalmente, nesse concurso, não teve, né? O seu concurso teve. Eu tive. O concurso não era eliminatório, era classificatório. Em Santa Catarina, onde eu fui aprovado também, era eliminatório, porque não varia muito mesmo, de estado para estado. Sim, em Pernambuco também era eliminatório. E, assim, não deixem para se preparar no final, porque as pessoas acham que é possível e não é possível. Eu tive um amigo que ele estudou para a prova da Polícia Federal e eu falava, você não está treinando? Não, na véspera eu treino e tal, e tinha salto, corrida. Começou a treinar de última hora, a gente sabe como que é. Começa a pegar muito pesado, aí já distendeu o músculo, tal. Chegou no dia da prova, obviamente, reprovou. Em Pernambuco, a mesma coisa, Gustavo. Lá o teste era eliminatório. A corrida eram 2,4 metros em 12 minutos. A cada grupo de pessoas que corriam, pelo menos de 20 pessoas, pelo menos umas 5 saíam desmaiadas de ambulância. E assim, está reprovado. Não tem segunda chance. Está reprovado. Ou seja... Eu cheguei a ver pessoas... Santa Catarina, que eu falei que era eliminatório, salvo engano, eu tinha que fazer 10 flexões, por exemplo. A pessoa fazia 9. Eu vi gente na minha frente fazer 9,5. E aí travar e ser reprovado. É triste. É muito triste. É triste. Mas é o que eu falo, sabe, Gustavo? A gente, se o nosso sonho é ser delegado de polícia, nada mais óbvio do que você ler o edital e saber se você está em condições de tudo que está ali no edital. Tanto o teste de aptidão física, em São Paulo, por que eu quis entrar nesse ponto? É importante falar. Não tem teste de aptidão física, mas na academia de polícia existe uma disciplina que é cobrado o exame físico. Então não adianta você ficar desleixado com seus testes físicos, chega na academia de polícia, vale nota. E se você não atingir a nota mínima, você vai parar lá embaixo na classificação, vai parar lá numa delegacia bem longe, se não for reprovado, porque na academia de polícia você tem uma nota mínima em todas as matérias. Exato. Então, assim, é triste, mas as pessoas precisam levar a sério, porque todo mundo fala que o teste depois do treino, se treinar de última hora não vai dar tempo. A mesma coisa eu falo em relação à prática jurídica, sabe, Gustavo? As pessoas estudam. Pô, você tem prática jurídica? Ainda não tem.
precisa dar um jeito de comprovar a prática jurídica, entendeu? Precisa ou advogar, ou ser Até policial. porque... E está na regra do jogo. Quando está na regra, o que é combinado não sai caro. Então, o edital é a regra do concurso. Basta ler o edital e a pessoa tem que saber que ela tem que se adequar àquilo. Rodrigo, desculpa te interromper, Exatamente. mas é que a gente passou muito rápido. Acho que a gente tem 4 minutos de live ainda. Eu queria que você falasse brevemente sobre, após a sua aprovação, o seu ingresso já no curso de formação da Academia de Polícia do Estado de São Paulo. Quais são as matérias que você chegou a ter? Você chegou a ter armamento e tiro, aquelas matérias práticas, operacionais. Foi interrompido, de certa maneira, pela pandemia, né? E, ao final, eu queria que você já aproveitasse e deixasse uma mensagem aí para todo mundo que está nessa caminhada de concurso e que sonha um dia ser delegado de polícia. Perfeito, eu vou falar rapidinho aqui. A última fase do concurso, última fase não, tomamos posse dia 14 de fevereiro, foi numa sexta-feira, na segunda-feira começaram as aulas na Academia de Polícia, faz parte do nosso curso de formação, está previsto mais ou menos 6 meses de aula, nós tivemos até então 1 mês de aula, tivemos matérias como criminologia, matérias relacionadas a trânsito, diversas matérias, mas ainda não tivemos as disciplinas de armamento e tiro. Com a pandemia, as aulas, infelizmente, foram suspensas. Nós estamos atualmente desenvolvendo trabalhos de casa, então nós estamos relatando inquéritos policiais, trabalhando nas delegacias eletrônicas da mulher. São coisas bem importantes, coisas que estão nos fazendo crescer muito, aprender muito também com esse trabalho. E em breve, conforme tudo se restabeleça, nós voltaremos, se Deus quiser, à Academia de Polícia. Queria agradecer mais uma vez o convite da live, queria agradecer mais uma vez todo o seu trabalho perante a nós, delegados, como nosso representante, inclusive àqueles que estão na Academia de Polícia, aos outros delegados e também aos nossos amigos aí, nossos queridos amigos remanescentes, que em breve serão nomeados aí pelo nosso governador, por tudo aí, pela representatividade que você tem perante a todos os delegados. Em nome de todos, eu te agradeço muito por tudo que você tem feito por nós. Obrigado, meu irmão. Obrigado pela oportunidade. Acho que foi muito legal para todos. Inclusive para mim, que tive a oportunidade de conhecer essa história fantástica, essa trajetória inspiradora que é a sua. Queria dizer que a gente vai fazer mais algumas lives falando no assunto. Na semana que vem teremos a nossa amiga doutora Pamela Cristanta, né, delegada aprovada aqui em São Paulo. Queria dizer que para vocês que querem ser policiais civis, delegados de polícia, policiais, para quem é realmente vocacionado à carreira policial, ela é extremamente gratificante, ela é a melhor carreira do mundo se você for vocacionado, então não desista. Da nossa parte, uma mensagem para você, Rodrigo, na sua pessoa, e para todos os delegados de polícia recém-aprovados. Mais uma vez, as nossas boas-vindas. Contem sempre comigo, com a Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Tenho certeza que juntos a gente vai serrar fileiras para uma carreira cada vez mais forte, para uma polícia civil cada vez mais atuante em prol da população, em prol da segurança pública paulista, em prol da população e da sociedade. Mais um apelo aqui, por último, lembrar que o governador João Dória prometeu e precisa aprovar os delegados remanescentes, não só os delegados, todas as carreiras remanescentes, investigadores, agentes em geral, Polícia Civil conta com déficit de aproximadamente 10 mil funcionários, a gente precisa repor urgentemente. Um abraço a todos, 1 segundo, como?